Tem como ser positivo cortar verbas da saúde e da educação? Não sei, depende de como for cortada. Vamos para a família. Se eu cortar o dinheiro do meu filho porque ele está fumando maconha, né? Eu acho que eu estou fazendo um negócio bom, mas eu não posso cortar o dinheiro dele para ele fazer um curso de aperfeiçoamento. Então é como vai ser usado o dinheiro, não é só doar o dinheiro. Mas só para eu entender o começo da nossa fala ali, fala de novo. Agora você se mostrou bolsonarista mesmo e tal. Ainda mais depois de tudo que ele fez, você continua acreditando na boa fé dele, né, e tal. Por que você começou defendendo assim o Lula? Eu não defendi ele. Não, eu não defendi. É porque você não conseguiu me entender. Eu não defendi o Lula. Queria saber a opinião de vocês aí sobre o governo Lula. O que vocês estão achando aí? Eu não tenho muito o que falar, não. Ninguém? Vocês votaram em quem? Eu não votei. Eu também não. Votaram nulo? Não, a gente se absteve. Entendi. Por quê? Porque tem que viajar pro interior aí. A gente preferiu não ir votar. Mas assim, entre um e outro em segundo turno que tinha aí, vocês se posicionam mais como, assim? Como alguém... Eu votei no Bolsonaro. Entendi. Ele quer saber? Quero saber mesmo. Né? O que você acha que tá rolando aí nesses 7 meses de governo? Tá bom. Mas você acha que eu não tá tenho bom? nada de reclamar sobre o... Mas não é Bolsonaro, não, tá falando desse. Não, tô falando de Lula, então tá bom. Por enquanto eu não tô vendo nada diferente. Tá bom. Eu nunca acompanho também muito as coisas dele, não... O preço da gasolina agora, ele aumentou novamente, né? Você acha que isso é algo positivo? Tá bom, né? Tem que aumentar mais. Né? Tem que aumentar mais? Você votou Bolsonaro também, foi? Tá com cara, hein? Tá de vermelho aí, rosa, mas tem cara de ser bolsonarista. Mas vocês não acham... O que você acha, por exemplo, da fala dele em relação ao Maduro aqui? Tá ficando verde. Maduro. A ditadura dele tá amadurecendo cada dia mais, né? Ele relativizou como se lá fosse uma democracia, né? Sim. E aí, meu patrão? Mas no geral, hoje você tem medo de se posicionar assim? Você tem algum receio e tal? Não adianta, não tá adiantando nada não, ninguém se posicionar. Eles estão com o poder na mão. Você meio que perdeu a esperança já? Pô, perde não. Perde não. Perde não, porque aquele lá de cima ali a fé é maior. Obrigado. É isso, mas hoje assim economicamente tá complicado, né? Demais. Opina ficar quieto, calado, porque é isso aí. É isso, então. Já Valeu. conhece seu trabalho, já lhe conheço, já sei. Me conhece, né? Pois é, você não... O que eu fiz ano passado Nada. inteiro? Não cobrei o governo Bolsonaro? Todos eles. Não temos que cobrar agora também? Claro. É isso. Claro, é sobre isso. Eu também acompanhei. Vocês me acompanham também? Eu já vi, já. Por isso que vocês ficaram com medo, né? É que eu já sei. Mas eu não sei se vocês achavam que eu era petista na época, porque a galera gosta de me taxar assim. Hoje eu sou bolsonarista, pra galera petista aí, né? Mas eu acho que a gente tem... Não, a gente tem que estar contra tudo que tá errado. Pra mim, Bolsonaro cometeu os erros dele, tá respondendo por tudo agora. O hacker da Vaza Jato, crítica que eu fiz na época que ele veio visitar ele aqui, eu já estava criticando. E o pessoal, não, mas veja bem, ele tá querendo ver com um cara que é especialista da área, o hacker da Vaza Jato. Ele quer ver sobre a confiabilidade das urnas. Vocês viram a CPMI ontem, né? Acabou com o Bolsonaro lá. Tá lascado o Bolsonaro. O lance das joias, o Cid saiu reportagem ontem dizendo que vai confessar e vai entregar que o mandante é o Bolsonaro. Então não tem como eu... É bom que veja as joias do outro lado também, né? Também, de todo mundo. Só que esse é o ponto. A gente não pode relativizar erros de um pelo outro. Os 8, 10, 11 contêineres, tem que ver também, né? Ah, sim. Claro. Não verem, né? Mas assim, o que você acha dessas acusações aí pro Bolsonaro e tal? Eu não vi não, ontem eu cheguei de viagem ontem de manhã, não assisti nem televisão, eu assisti, sério mesmo. Vou já te contar mais ou menos, deixa eu ver. E aí pessoal, tudo bem? Perguntar a opinião de vocês aqui sobre o governo Lula, o que vocês estão achando aí? Sobre o governo ou sobre a estrutura de tudo? Pô, pode fazer a avaliação da estrutura de tudo. Eu vejo particularmente que eu não olho só o governo em si, é um retrato de tudo que acontece, de como a gente vive, de como nós nos comportamos, né? Sim. Então, se nós formos inteligentes, se observar lá na ponta como é que está agindo, a gente vai conseguir mudando a essência, a base. Então eu não gosto muito de recriminar lá na ponta, porque começa da base. Se a gente começar a mudar a maneira de pensar, lá em cima vai dar certo. Entendeu? Então eu não gosto de ser bem pontual lá. Entendi. O povo tem sua parcela de culpa no que a gente tem de resultado governamental aí. Todos nós. A base é o que segura uma estrutura. Se você não tem uma base bem formada, a casa cai, né?
Então não adianta mas querendo ou não, ele foi votado hoje, o Lula, né? E tá aí na Sim, presidência e tá sim. fazendo bastante coisa. Dessas coisas todas que ele tá fazendo aí em 7 meses, estamos no 8º, no correr do 8º aí, você acha que ele tá indo mais no positivo ou no negativo? Eu acho que é pouco tempo para ser avaliado. Eu acho que muita coisa... Ele já fez muita coisa, cara. Sim, mas muita coisa que foi feita de boa ou de ruim tem resquícios do governo passado. No próximo ano, vamos ver como é que as coisas continuam, se ele consegue essas coisas boas que ele está conseguindo fazer, se ele continua fazendo. Cita uma coisa boa que ele está fazendo. Hã? Uma coisa boa que ele está fazendo. Não sei se te dizer pontualmente. Eu vejo o seguinte, que o nosso país está passando por uma mudança. Mudança de pensamentos, está muito polarizado, você sabe disso, né? Ou é preto ou é branco, não tem mais cinza. Então assim, é muito difícil você chegar e dizer assim, porque governo X ou Y é ruim, é bom. Não. Você viu que teve um contingenciamento agora de 750 milhões para saúde e educação? Áreas que o governo disse que focaria. Mas o dinheiro vai ser usado? Não vai ser usado? Você tem que olhar não só o pontual, e sim o resultado. Se eu chego para o meu filho e dou 10 mil reais para ele, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer coisas boas, coisas ruins? Então, você acha que não vai fazer falta para saúde e educação? Não, 750 milhões? Não, se for usado, bem usado, sim. Mas eu não sei se vai ser bem usado, ele só fez dar. Não, ele não deu, ele teria que dar, seriam repasses para acontecer para essas duas áreas importantíssimas e houve uma suspensão. Quem doou? Nosso, né? Nossa, então você tem que ver o resultado desse ato, dessa ação dele. Eu não posso dizer só porque... Tem como ser positivo, cortar verbas da saúde e da educação? Não sei, depende de como for cortada. Vamos para a família. Se eu cortar o dinheiro do meu filho porque ele está fumando maconha, né? Eu acho que eu estou fazendo um negócio bom. Mas eu não posso cortar o dinheiro dele para ele fazer um curso de aperfeiçoamento. Então é como vai ser usado o dinheiro, não é só doar o dinheiro. Você tem que ter essa visão. Eu vou te dar outro exemplo de como o governo tem tratado essa questão econômica, por exemplo, em algo que é a bandeira principal do governo Lula, que é incluir o pobre no orçamento. Ele aumentou R$18 de salário mínimo, o senhor deve ter visto aí. Sim. E aumentou, em contrapartida a isso, R$7 mil da elite política, que inclui desde ele aos deputados e senadores. O que você acha dessa decisão aí, que depende só dele mesmo? Ele sancionou a lei. Eu vou te fazer a mesma pergunta. O que você acha de ter caído o número de empregos no país? Negativo. Negativo. Então o que é bom? É ganhar ou conquistar, na sua visão? Ganhar e conquistar para mim é meio que sinônimo. Você fala em que contexto, em que sentido? Não, em qualquer coisa. É muito melhor, é muito... Ganhar dado e conquistar por si só, é isso que você quer dizer? Isso. Ah, tá. Conquistar por si só é sempre melhor. Só que tem questões que a gente não pode terceirizar. Tipo isso daqui. Tipo o quê? Isso daqui que eu tô te falando, é discricionário do presidente da República sancionar ou vetar uma lei. O Congresso aprova uma lei lá e aí vem para o presidente da República fazer essa ação que depende só dele. Ele decidiu por sancionar o aumento dessa galera toda que já ganhava muito, R$39 mil, agora vão ganhar 46. Você acha que isso é justo em relação ao que ele dizia de melhorar a vida do pobre? Ele está se abstendo de melhorar a vida do pobre. É isso que eu tô te falando. Melhorar é fazer com que as pessoas cresçam, conquistem. Você já ouviu falar da semente? Não tem a semente? Eu acho que você está dando uma sabonetada. Não, deixa eu terminar de falar. Vai. Se você dá uma semente para uma pessoa, certo? Sim. E ela não tem onde plantar, o que é que você acha que ela tem que fazer com a semente? Guardar, esperar o momento adequado. Por que ela não planta no outro terreno e faz um bem bolado com o cara que tem o terreno, planta, conquista, faz outra árvore que vai gerar outras sementes e fazer um negócio crescer? Se ele guardar a semente não faz nada. Semente guardada... Mas o que tem a ver com aumento? É o que eu estou te dizendo. Não, você está sendo muito pontual. Ué, você tem que responder objetivamente. Não, objetivamente eu estou te perguntando se você não acha que isso é incoerência. Eu acho que é uma incoerência é você ficar querendo ser tendencioso comigo. Não, mas isso não é bem objetivo? Eu não estou te enrolando com pegadinha, não é bem objetivo? Repita a pergunta de novo. O que você acha em relação ao Lula aumentar só R$18 do salário mínimo, sendo que ele dizia que incluiu o pobre no orçamento, e em contrapartida a isso sancionar a lei que aumenta em 7 mil o salário da elite política? É incoerência ou não é? Eu creio que sim. Eu acho que sim. Finalmente. Cara. Sim, cara, mas eu tenho que reconhecer esses erros aí. Sim, mas se você tiver... Olha, presta atenção, mas não... Wilker. O Wilker, você tem que pensar o seguinte. Se você ficar pensando pequeno todo o tempo, você só vai conseguir mudar, como a gente começou o nosso papo, se você mudar a base. Se você mudar a base... Mas não depende da gente votar melhor? É mais ou menos isso que o senhor está querendo dizer. A gente votar em bons nomes. Isso. O senhor votou Lula, por exemplo? Não.
Votou o quê? No outro candidato. No Bolsonaro? Isso. Entendi. Ah, então agora que eu entendi e deixando de entender. Você está defendendo o Lula? Não estou defendendo ele, estou falando um negócio bem maior. Você está sendo pontual em cima do presidente atual. Sim. A culpa é de quem colocou nós. Eu sou um cara, por exemplo, Entendeu? que sou oposição ao que o Bolsonaro representa. Eu sou de direita, mas eu acho que ele traiu as pautas da direita. É um direito seu. Sim, e cobrei bastante o governo dele Sim. em relação às coisas que estão acontecendo agora mesmo. Concordo. Não sei se o senhor viu ontem a CPMI, mas o Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, que eu critiquei bastante quando ele veio se encontrar com o Bolsonaro aqui, delatou tudo do que aconteceu na conversa. Você acredita em tudo que ele falou? Não acredito não. Eu acho que ele tem que provar. Ele tem que provar tudo o que ele falou. Mas tem questões que o próprio Flávio Bolsonaro já disse que aconteceram, que foram as visitas aqui e as visitas ao Ministério da Defesa. Que presidente da República de direito, em sã consciência, vai levar um hacker de esquerda, da Vaza Jato, que destruiu nossa operação mais... Sim, o próprio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro confessou. Você não acha que o Bolsonaro tem responsabilidade por trazer o PT de volta? Eu acho que muito da culpa é dele. Você diz que é da direita. Sim. Por que eu tenho que confiar em você? Você pode ser da esquerda e tá dizendo que é da direita, não? Ué, mas eu tenho provas aí. Se você quiser assistir o meu canal, você vai ver que é a mesma o que eu tenho para falar de aconteceu. crítica ao Lula, como você tá vendo que eu tô criticando o Lula aqui, eu critico os erros do Bolsonaro. Muitas pessoas traíram muitas pessoas. Você concorda comigo? Concordo, mas eu acho que o maior traidor das pautas mesmo que levou a gente a votar no Bolsonaro em 2018 foi ele mesmo. Olha, ele destruiu a Lava Jato, sancionou limitação à delação premiada, juiz de garantia, se juntou com o Centrão. Eu não consigo, são erros. Olha, eu não consigo enxergar da forma direta que você enxerga. Eu respeito a sua opinião, mas eu enxergo que a base que eu falo somos nós, é eu, é você, é todos. Na hora de agir de uma forma correta, sempre está sendo assim. A gente se apega tá aqui a sua camisa é muito linda, mas aqui tá quebrado. Ixi, aqui tá quebrado. E só não presta aqui. Você acha que o Bolsonaro teve só pequenos erros e a gente criticou não assim? Pequeno, ele teve vários erros que sem dever nunca criticar. Um governo vai fazer 100%. Mas você concorda que ele fez mais do que menos? Ou não? Não. Ele fez menos do que mais. Eu acho que ele, no custo-benefício do governo dele, ele ficou muito mais no negativo do que no positivo, porque eu tô te falando. Me dê um exemplo. STF, não era importante pra gente de direita fazer uma investigação lá naquilo que, com todo respeito ao STF, a gente considera que possa haver irregularidades? Não seria eu acredito que tem irregularidades, mas por que você... CPI da Lava Toga, ele não melou no início do governo, era a chance perfeita para se investigar dentro da lei. Não adianta no final do governo falar, não, vamos fechar o STF e acontecer um 8 de janeiro. Mas isso é burrice. Mas por que você acha que ele não fez? Vamos pegar aquela sombrinha ali. Por que você acha que ele não fez? Tá meio quente, né? Por que você acha que ele não fez? Porque não queria ou não podia? Não, porque ele queria proteger o filho, Flávio Bolsonaro. Porque logo estourou o lance do COAF lá, que disse que havia rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Eu acho que tem muita coisa por trás. Você acha que as indicações dele foram boas, por exemplo? Não todas, não. Não todas, claro que não. Alguma foi, mas vamos lá. Quantos empregos foram gerados? Quantos empregos foram gerados? Na pandemia, o governo que ele fez, com todos os erros, né? Ele conseguiu mudar, ele extinguiu quase 40 mil empregos federais desnecessários. Ele diminuiu a máquina. Ele não privatizou nada direito. A única coisa que privatizou é a Eletrobras de um jeito errado, ainda que a gente saiu prejudicado. Mas olha, meu amigo, não é para criticar esses erros. Olha, aprenda uma coisa. Dinheiro tem que estar na mão de quem faz dinheiro. Você acha que a EBC, a TV Lula, que ele dizia tanto que ia criticar e era uma das nossas raivas de quem é de direita, é só cabide de emprego, não serve pra nada. Não era pra ele ter privatizado. Mas às vezes tem coisas, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu não sei, você não sabe, e a gente fica julgando e tá achando, né? E a gente não sabe, eu não estou dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que ele foi perfeito, mas se você olhar de uma forma geral o país, como o país estava funcionando, superávit, você já viu superávit em empresa pública? Superávit na Petrobras, superávit na Eletrobras, tanta coisa que foi feita e foi desmanchada.
Isso, ele tem esse mérito, ele tem os erros dele. Você não pode. Não é dizendo que o governo é de todo mal, não é isso. Ele acertou em algumas questões, mas sim. É isso que eu tô dizendo. Só que é o custo-benefício, é o que a gente estava falando ali atrás. O senhor me perguntou se eu achava que ele estava mais no positivo ou no negativo, e eu afirmei que para mim é muito mais negativo, porque essas pautas prioritárias não tem como a gente relevar. Você lembra que a gente falava, se errar a gente tira, a gente cobra e tira? Mas a pauta o pessoal fechou os olhos, cara. Me diga uma coisa, você tem quantos filhos? Nenhum ainda. E casado quantos anos? 1 ano, acabei de fazer 1 ano. Quando você tiver um pouquinho mais na frente, que você tiver filhos, né, filhos, sim, você vai conseguir entender que tem certas coisas que o pai, por mais honesto que seja, por mais esforçado, trabalhador e viva para a família, ele vai errar em algumas coisas. E vão ser coisas muito importantes para os filhos. Eu até concordo com o senhor que não dá pra gente ter tudo em relação a um presidente da República, por exemplo, que é difícil governar. Não vou ficar de demagogia e tal, achando que é fácil, porque senão é só se ele for um ditador mesmo pra mandar em tudo e fazer do jeito dele. Mas tem questões que não tem como correr porque depende só dele. Por exemplo, as indicações para STF. Era só ele dar um nome. Se o Senado, por exemplo, que nunca fez isso na história do Brasil inteiro, negasse o nome lá, não sabatinasse ele e aprovasse lá pro STF, a gente ia ver, pô, ele tentou, foi correto. Aí ele vai tentar outro nome ali que seja aprovado. Mas não, ele jogou o nome do Ciro Nogueira, do Centrão. Jogou esse nome lá, que era o Cássio Nunes. Você sabe quem que foi um dos votos responsáveis por caçar uma importante voz da nossa oposição hoje, aí que a maioria é incompetente, o Dallagnol? Quem que votou a favor? O Cássio Nunes, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Ele votou a favor do Lula também na época, pro Lula ser solto. Deixa eu te falar. Não dá pra engolir um negócio desse, só dependia do Bolsonaro, tá entendendo? Mas me diz uma coisa. Quando foi a primeira vez que o Supremo interviu nas ações do Bolsonaro? Não sei se você Acho que foi na pandemia ali, né? Não. Foi antes? Ah, a indicação pra PF, né? Isso. Quantas vezes nesse governo, que a gente está um pouco mais de 6 meses, né? O Supremo interviu em alguma coisa no... Pô, não lembro de ter feito nenhuma intervenção ainda não. O que eu enxergo? Eu, Luiz Carlos, enxergo. Que já estava tudo... Era um bolo. Era um bolo. Que entrou um cara ali... E o Bolsonaro jogou esse jogo. A gente achou que ele tinha que ser antissistema dentro da lei. Ele quis ser fora, entendeu? Aí mas para você o 8 de janeiro foi um desastre. O que ele ficou alimentando de sentimento nessa galera? Se você for olhar a história dos Estados Unidos, a criação de Nova York, guerra e sangue. Se você for na França, a Revolução Francesa, tem a história dos vikings, que na Inglaterra e na Escócia, sempre vão existir mártires. Sempre vão existir pessoas que tinham boas intenções, grandes ideias, porém que não deram certo. Assista o seriado Vikings, ele mostra muito bem isso. Ele tinha lá o Ragnar Rocknud, que era o viking principal, e veio os filhos dele, um matou, o irmão matou o outro, e um traiu o outro, e traiu o pai. É muito complicado, é muito difícil. Quando eu falo para você família, a família você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver, você criar todos os seus filhos, a partir de 2, 3, 4, 5, e você vai ver, você deu a mesma educação, ensinou da mesma forma, porém são pessoas diferentes. São pessoas que têm certo tipo de atitude que você nunca ia acreditar que um filho seu ia fazer isso por você, ou com você. Tanto de bom como de ruim. Mas só para eu entender o começo da nossa fala ali, fala de novo. Agora você se mostrou bolsonarista mesmo e tal. Ainda mais depois de tudo que ele fez, você continua acreditando na boa fé dele, né? Acredito. Por que você começou defendendo assim o Lula? Eu não defendi ele. Não, eu não defendi. É porque você não conseguiu me entender. Eu não defendi o Lula. Não, eu te perguntei se era errado. Eu acho que a primeira coisa que eu te perguntei foi o contingenciamento de 750 milhões para a saúde. Isso é errado. Isso é errado. Mas o problema, lembra que eu falei que é da base? Tudo vem da base. A base somos todos. Quando você... Então, eu vejo esse problema maior em a gente, enquanto população, nos restringirmos a 2 nomes ruins. Não, mas você acha, me diga uma coisa. Por que a gente não tenta coisas diferentes? A gente vê o quê? Pô, por exemplo, igual eu tô falando pro senhor, acho que a gente deveria ter cobrado mais o Bolsonaro e ele ter tido a humildade de ouvir. Sim. Por exemplo, eu vim aqui algumas vezes no cercadinho tentar falar com ele. Tive uma vez ali que teve uma confusão com ele, porque ele não quer ouvir algo que o desagrade. Sim. E eu acho que ele deveria ter mais essa abertura pra gente que é de direita, que a princípio apoiava ele. Não tem como apoiar se
ele tá errando. Aí a gente vai começar a fazer cobrança e tal, e tentar despertar a consciência das pessoas. Mas eu acho que o erro maior está aí, na galera bolsonarista não ter feito a cobrança quando ele errava e ter ido levando sempre nessa visão que o senhor tá tendo. É boa fé, boa fé. Da mesma forma que tá acontecendo agora, né? É a mesma coisa, é aí que eu vou chegar. Aí a gente se restringe, enquanto população, de forma geral, a 2 nomes ruins, na minha visão, porque o povo não quer apostar em alguma coisa diferente. E qual seria o nome bom alguma hoje? Coisa diferente. Hoje, assim, eu vejo como uma boa herança, assim, do governo Bolsonaro, Tarcísio, por exemplo. Sim. Tá sendo um cara coerente lá em São Paulo. Quando ele erra, ele não tem a postura do Bolsonaro. Mas ele apoiou... Ele volta atrás. Ele apoiou a questão do voto que teve dos aumentos de impostos. Ele tava também... Porque a política é um jogo. Você quer ir indo lá, que o pessoal já vai fechar? A política é um jogo. Eu compreendo você perfeitamente. É porque eu consigo enxergar as coisas assim. Não vai adiantar eu dizer assim, fulano, Beltrano é bom, é ruim, porque vem outro e faz a mesma coisa. A gente tem que começar a mudar algo que dê resultado. Como é que funciona? Você cobra... Como é que você vai cobrar de um cara mau que ele faz coisas boas? Como é que eu vou cobrar? Não, eu concordo com o senhor, mas é isso. Como que a gente vai votar em nomes que não foram bem nos seus mandatos? Como que a gente vai repetir isso? Lula, a gente sabe o que deu os 2 mandatos dele. Bolsonaro também. O Bolsonaro fazem quantos anos que o Bolsonaro está na vida pública? Pô, era 28 de deputado e 2 de vereador, eu acho, então deve dar uns 36. Quem colocou o Tarcísio nessa roda? Foi a Dilma, na verdade. A Dilma tinha colocado ele em algum cargo de confiança, que eu não lembro qual. Por essa sua visão... Aí depois o Bolsonaro colocou para ser ministro. Quantas pessoas que o Bolsonaro botou lá no Congresso que são pessoas bacanas? Cara, você tá gostando da nossa oposição hoje? Não, pô. Você tá acompanhando as nossas CPIs aí, MST a mais importante, sabe qual é o problema? junto à do CPMI do dia 8. Nós não sabemos fazer oposição ainda. Não sabe mesmo. Estamos aprendendo. Os caras apanham todo dia lá. E não sei se você viu aquele Abílio, eu acho, Abílio de alguma coisa, o nome dele lá. O cara é de Cuiabá, salvo engano. Não, esse eu não vi. Ele ficou lá fazendo graça com o hacker lá. Ah, o Bolsonaro é culpado de tudo, então quer dizer que ele é culpado de o Palmeiras não ter mundial também? E você, eu fiquei sabendo que comeu picanha no almoço, hein? O Lula pagou pelo menos a sua picanha aqui. Você sabe o que é isso? Cara, isso não é oposição. Isso não gera dano no governo real. Quanto tempo você acha que tem oposição no Brasil? Como assim? A oposição de verdade. Ah, oposição? Pô, eu acho que não existe ainda, cara. Pronto.